Amém, queridos? A graça e a paz de Jesus, amém? Vamos iniciar uma série de ministrações hoje. Nós tivemos lá no Ceará e tivemos esse tempo também com o nosso povo lá. E o pastor Robson sentiu também que seria algo realmente do Espírito que nós aqui recebêssemos quando nós vamos falar sobre feridas, principalmente sobre cura de feridas, né, o mais importante. Então há uma expectativa muito grande no nosso coração de ministrarmos, né? Chegamos semana passada, estivemos juntos aqui no domingo e vamos permanecer aqui o tempo que nós estivermos por aqui com os irmãos. E às quintas-feiras agora, durante 3 quintas-feiras, vamos trazer essas mensagens, obrigado, que muito edificaram nossas vidas, abençoaram o nosso povo, e eu creio que não vai ser diferente com todos nós aqui. Então, irmãos, gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Provérbios, capítulo 30. Provérbios capítulo 30, nós vamos nos ater aos versos de 11 a 14. Todo o texto de Provérbios capítulo 30, o autor ele fala sobre 4 coisas. Ao longo de todo o texto de Provérbios capítulo 30, ele vai falar sempre de 4 coisas, e aqui de 11 a 14 ele vai falar de 4 gerações. Então o número 4, para os irmãos já entenderem, ele trata da universalidade. E por isso que quando ele fala que existem 4 coisas, nós entendemos que ele está falando de uma forma abrangente de muitas questões. E no texto de 11 a 14, ele fala a respeito de 4 gerações. E ao ler e estudar um pouco sobre essas gerações, nós vamos entender sobre os processos das feridas ou das maldições. Então vamos iniciar. Provérbios 30, versículo 11 diz: existe uma geração que amaldiçoou seu pai e que não bendiz a sua mãe. Existe uma geração que é pura aos seus olhos, contudo nunca foi lavada da sua imundícia. Existe uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Existe uma geração cujos dentes são como espadas e cujos queixais são como facas para devorarem da terra os aflitos e os necessitados dentre os homens. Até aí, irmãos. É importante que a gente aprenda sobre esse ciclo de ferida ou esses estágios de uma ferida. Quando nós lemos a Bíblia diz que o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. E nós aprendemos também com a palavra de Deus que existem muitas entidades demoníacas que habitam nas feridas. O texto de 2 Reis, capítulo 1, versículo 3, o autor vai tratar sobre uma entidade chamada Baal-zebub. Baal-zebub quer dizer Senhor das moscas. E se a gente todos nós convivemos talvez com isso. Se a gente tiver em casa alguma coisa, muito lixo acumulado, ou se alguém já presenciou alguém com alguma ferida que estava necrosando, a gente percebe que essas coisas, esse cheiro fétido, essa coisa podre, elas atraem parasitas, não é? Atraem as moscas. O que as moscas fazem? Elas vão nesses lugares e elas realmente parasitam esses lugares. Elas depositam
ovos ali, e ali vão nascer larvas e vão gerar outras moscas. Então a gente começa a entender que existe no mundo espiritual uma correspondência, onde demônios habitam e parasitam feridas. Para quê? Para construir fortalezas. E essas fortalezas, elas são consolidadas e estruturadas em cima de pensamentos e argumentos que são passados gerações após gerações. Portanto, muitos dos irmãos já ouviram a expressão que diz: pau que nasce torto, morre torto. Não é? Essa expressão, ela relata a vida de alguém que recebeu algo dos seus pais, dos seus antepassados, e essa pessoa reproduziu em seu comportamento e nunca ficou diferente. Por quê? Porque na vida dessa pessoa foram construídas fortalezas que impediam o real agir do Senhor na vida delas. Portanto, irmãos, nós vamos, o intuito é a gente estudar um pouquinho mais acerca desse texto e entender que existe um processo com relação à ferida nas nossas vidas. Não é? Existe a abertura e existe, a partir da abertura de feridas, um processo que acaba se tornando um ciclo. Alguém que teve a ferida aberta, alguém que encontrou com Jesus, mas não tratou dessa ferida e espiritualizou essa ferida, que permaneceu sem tratar essa ferida, que agora compensa essa ferida com ativismo religioso, e depois de compensar essa ferida, essa pessoa, ela propaga a ferida na vida de outra pessoa, e ali se inicia um novo ciclo. Por isso, muitas pessoas aderem à igreja, vêm como membros, até mesmo têm uma experiência com Jesus, mas não tratam a fundo suas feridas. Essas pessoas, elas vão provocar feridas em outras pessoas. Eu estava falando com um pastor, com os pastores ali atrás, que às vezes é difícil a gente fazer confraternização na igreja, porque às vezes um momento de confraternização entre os irmãos em Cristo acaba em briga, acaba em alguém dizendo uma palavra que ofende o outro, que machuca o outro, que desanima o outro. Sabe, irmãos, então nós vamos ao longo desses dias, dessas quintas-feiras, aprender um pouco mais para que essas fortalezas sejam quebradas em nome de Jesus. O texto de 1 Coríntios 10:4 diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Então é a luz da palavra de Deus, é a luz do mover do Espírito Santo que nós estamos nos submetendo para que todos nós tenhamos uma vida curada no nome de Jesus Cristo. Ninguém quer ter essa vida, né? Você quer ter? Então fala amém, pelo amor de Deus. Tem hora que vocês não parecem Igreja Batista de Jardim Carioca, não. Tem hora que vocês ficam meio peregrinos. Então vamos iniciar com a abertura das feridas. O texto de Provérbios 30:11 fala assim: existe uma geração, na sua Bíblia pode estar escrito assim, a gente, tem alguma versão assim? A gente, tem algumas versões que são assim. A minha versão está nessa. Existe uma geração que amaldiçoa o seu pai e não bendiz a sua mãe. O que nós entendemos dessa abertura de feridas? Esse texto mostra para nós que geralmente as feridas mais profundas que temos, elas são abertas dentro da nossa casa. E aí, irmãos, me dão licença para tocar em alguns assuntos que são muito particulares. Por quê? Porque eu preciso agora, junto com você, chegar a alguns lugares dentro
perto de você que você talvez não gostaria que eu chegasse, que a palavra chegasse. Talvez você não gostaria de lembrar de algumas coisas que eu vou citar aqui, e você vai se sentir meio incomodado. Mas o Espírito Santo precisa realmente tocar nesses lugares para que a cura venha sobre eles. Porque nós estamos percebendo que Satanás, as ações dele são infiltrativas. E ele vem infiltrando na nossa família, na nossa vida, na igreja. E nas famílias, a coisa se inicia de uma forma, às vezes, muito sutil, em outros momentos, até mesmo muito agressiva. Porque esse texto está falando de uma coisa muito simples. Muito simples. Existe uma geração que amaldiçoa o seu pai e não bendiz a sua mãe. Esse texto está falando sobre falhas na paternidade que provocam rebelião. É simples. Esse texto está falando sobre filhos que negam a existência dos seus pais. Por quê? Por traumas, por feridas, por palavras, por agressões físicas, abusos morais. Esse texto está falando que existe uma geração que não quer olhar para os pais. Meus irmãos, esse texto está falando sobre a nossa geração. Uma geração que não tem limites. Uma geração que cada um constrói a sua verdade e se estabelece sobre ela como se fosse o suficiente para viver a vida nessa terra. Esse texto está falando sobre a geração de filhos órfãos com pais vivos. Uma geração que amaldiçoa o seu pai. Uma geração que não abre a boca para bendizer a sua mãe. A Bíblia em Efésios vai dizer assim: pais, não provoque a ira dos seus filhos. Porque o que acontece? O pai lança uma palavra para o filho, provoca a ira do filho, e sabe o que o filho faz? O filho age pior para machucar o pai. E aí o pai age e lança mais palavras de maldição, e o filho fica mais rebelde ainda e faz coisas piores contra o pai. Sabe o que é isso? É um ciclo interminável. Os pais não falam mais a mesma linguagem dos filhos. Os pais não conseguem, a geração que está vindo não consegue comunicar com a outra geração. E assim foi desde que cada um de nós era criança. Não conseguia haver uma comunicação. E hoje essa distância tem se aumentado a cada dia que passa. Você aí que é pai, você já ouviu falar em Facebook? Levanta a mão. Em nome de Jesus, irmãos, quem já ouviu falar em Facebook, levanta a mão. Quem já ouviu falar em WhatsApp, levanta a mão, irmãos. Pode baixar. Quem já ouviu falar em YouTube, levanta a mão. Pode baixar. Quem já ouviu falar em Instagram, levanta a mão. Diminui um pouco. Quem já ouviu falar em vlogueiro, levanta a mão. Ixi, diminuiu bastante. Quem já ouviu falar em blogueira ou blogueiro, levanta a mão. Pode baixar. E cada dia que passa, as meninas lá atrás rindo. E elas levantaram a mão em todas. E cada dia que passa, algo novo começa a surgir. Vocês já ouviram falar sobre o jogo Baleia Azul? Quem ouviu falar, levanta a mão, por favor, só para eu... Acho que praticamente todos os irmãos. Irmãos, as coisas têm surgido
de uma forma maquiada. Sabe por que tantas coisas têm surgido? E tudo isso que eu falei tem a ver, está ligado à rede social. Qual é a função da rede social? Alguém sabe? É fazer com que as pessoas elas tenham um relacionamento. Não é verdade? É permitir que as pessoas, que você e eu, tenhamos relacionamento com várias pessoas, sem sair da nossa casa, talvez, sem sair do nosso ambiente. Sabe o que vem por trás de tudo isso? Vem mascarado a absoluta independência emocional e relacional do filho com o pai. Você não entendeu isso, não? Porque talvez hoje seja um pouco comum a família sentar no sofá, na frente da televisão, e cada um ficar no seu celular, na sua rede social. Bitolado. O pai que antes perguntava ao filho como ele foi na escola, hoje ele comunica direto com a escola através de um texto de WhatsApp, porque ele tem o número da professora do filho. Então, o que está acontecendo na nossa sociedade? Nós estamos sentando num sofá do lado de vários estranhos. Porque você não conhece o seu filho como a melhor amiga dela conhece. Você não conhece o seu filho como o melhor amigo dele conhece. Está sentando no sofá vários estranhos que só se declaram em rede social quando alguém faz um aniversário. Está faltando alinhar. Está faltando reaproximar. Está faltando falar a linguagem. Sabe o que acontece no Japão? Em muitos casos de suicídio no Japão, e o Japão tem um índice altíssimo de suicídio, que às vezes não é divulgado. Sabe o que está acontecendo lá? O que acontece lá? Quando o menino quer suicidar, e lá o menino, o rapaz, a moça, eles são pressionados a tirarem as melhores notas na escola ou na faculdade. Ele tem que despontar sobre todos os amigos, ele tem que despontar sobre tudo, ele tem que ser o melhor o tempo inteiro. E ele é pressionado pelos pais a isso o tempo inteiro. Quando ele não consegue, ele se envergonha, porque é dito para ele que ele está envergonhando a família. E ele suicida. Mas sabe como que ele vai suicidar? Em muitos casos, o jovem vai para o lado de um viaduto. E quando ele chega no meio daquele viaduto, ele se atira. Quando estiver passando algum carro. Ele morre. Aquele carro que o atropelou, matou, se envolve num acidente gravíssimo. Às vezes é um engavetamento, bate um carro no outro, quebra, derruba poste, vai depredando o patrimônio público e traz um prejuízo enorme. Sabe aonde vai bater essa conta? Na casa do menino que suicidou. Para os pais deles arcarem com os prejuízos. Eles tiram a própria vida como uma forma de retaliação aos pais. Então o princípio da maldição está nessa primeira geração. Quando há uma ruptura na geração dos pais, e nessa ruptura do relacionamento, Satanás entra com maldição, os demônios entram com maldição, e ali, aquelas pessoas, elas não conseguem comunicar mais. Quantos vêm nos procurar? Quantos pais já vieram nos procurar, no sentido de que, ajuda o meu filho, fala para o meu filho que é errado sair, ir para a noitada, e beber, e pegar o carro para dirigir. Fala para o meu filho. E aí eu falo, mas você é o pai. Mas o meu filho não me ouve mais. O relacionamento rachou.
Não existe mais a comunicação. A geração que amaldiçoou o seu pai e que não bendiz a sua mãe. Antes disso, era um tempo em que muitos foram espancados. Eu poderia abrir esse microfone aqui e falar assim: quem dos irmãos aí já foi agredido pelo pai, foi quase espancado, surrado? Quem dos irmãos aí já apanhou com varinha de goiaba? Quem dos irmãos aí já apanhou com pedaço de tábua? Quem dos irmãos aí já apanhou com mangueira? Eu podia abrir esse microfone aqui, eu sei que muitos iam vir aqui falar alguma coisa. Quem dos irmãos aqui pode vir aqui falar de uma surra que nunca esqueceu? Quando você foi lá e mexeu naquilo que não devia, quando você foi num lugar que você não devia, escondido. E aí a gente fala com orgulho: agradeço ao meu pai porque ele me espancou naquele dia, porque ele me surrou naquele dia. E eu sou uma pessoa de caráter por causa daquela surra. Mas você nunca esqueceu essa surra, né? Mas talvez você não pode trazer aqui, se eu abrir esse microfone, uma memória das vezes que o seu pai te colocou no colo, falou que ele te amava e falou que você era especial para ele. Então nós vamos combater essa maldição com a reconciliação familiar. Nós só vamos combater com a reconciliação familiar. E esse foi o ministério de João Batista, irmãos. O texto de Malaquias capítulo 4 vai dizer: e eu vos enviarei o espírito do profeta Elias, e ele vai trazer reconciliação. Ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Ele vai converter o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E esse foi o encerramento do Antigo Testamento. Houveram 400 anos de silêncio. Depois desses 400 anos de silêncio, sabe quem apareceu? João Batista. E a mensagem dele era de reconciliação entre pais e filhos, filhos e pais. O que é isso? Era Deus dizendo: eu estou fechando as brechas das gerações. A mensagem que une o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ela fala sobre reconciliação. A mensagem que torna a Bíblia a palavra que transforma, é porque ela é a mensagem da reconciliação do homem com Deus através de Cristo. Esse é o resumo de toda a Bíblia, irmãos. A Bíblia é o livro que conta a história, a linda história de amor e de reconciliação. Assim se resume toda a palavra. Então a gente começa a entender a importância dessa reconciliação, a importância do fechar essa brecha, de talvez tenha sido aberta na sua vida, na sua infância, talvez tenha sido aberta com seus pais, com seus avós, e que precisa ser fechada na sua vida, para que a partir de você, a sua geração seja diferente, seu filho seja um pai diferente, sua filha seja uma mãe diferente, o seu sobrinho seja alguém diferente, a sua linhagem, a partir de agora, vai ser uma linhagem diferente, porque foi fechada uma brecha. Então, irmãos, é simples. Pais violentos geram filhos violentos. Filhos violentos vão gerar netos violentos. E essa linguagem de violência vai sendo passada geração após geração. Se a gente quiser olhar, se a gente quiser parar para fazer um estudo sobre a nossa sociedade hoje, nesses dias atuais, a gente precisa olhar para as famílias atuais. Porque a família é a base da sociedade. Por que está acontecendo? Está todo mundo quebrando tudo, todo mundo acabando com tudo. Por quê? Por que é tão fácil ir lá na rua, quebrar banco, quebrar carro, botar fogo em ônibus? Por que as pessoas estão quebrando tudo? Sabe por que aquele menino está quebrando tudo? Ele viu o pai dele quebrando tudo dentro de casa, em cima da mãe dele.
Ele viu a mãe dele quebrando tudo em cima do pai dele em casa, com o intuito de resolver um problema, você está entendendo? Então ele aprendeu que só resolve o problema quebrando. Tem gente que tem dificuldade de conversar em voz mais baixa, mais branda. Ela precisa gritar mais que o outro, porque ela aprendeu que ela resolve uma discussão, ela ganha uma discussão elevando a voz, porque ela viu isso acontecer dentro da casa dela. Os irmãos estão entendendo? Amém? A linha de pensamento é simples, não é, irmãos? Então o que aconteceu? Existe um autor dessa confusão de linguagem. O pastor Anderson falou ali hoje cedo. E é uma entidade chamada Moloque. Quem é Moloque? Quando Abraão morava na Caldeia, Deus chamou Abrão e falou assim: Abrão, sai da terra da sua parentela. Sai daí e vai para uma terra que eu vou te mostrar. O que era mais importante que Deus estava fazendo com Abrão? Tirando ele dali. Por que Deus estava tirando Abrão dali? Por que não podia ser ali? Porque naquela terra, aquele povo era um povo que adorava um Deus chamado Moloque, uma entidade chamada Moloque. Essa entidade tinha corpo de homem, cabeça de jacaré, e na barriga existia uma abertura. Para quê? Para que recém-nascidos, de tempos em tempos, fossem depositados ali, queimados vivos, em oferenda ao Deus Moloque. Agora você imagina, você que é mãe, você vê o seu marido pegar o seu filho recém-nascido e botar ele para queimar. Você imagina como ficava essa família, que perdia alguém para ser queimado vivo, de uma forma cruel, terrível. Então essa entidade é responsável por vir sobre famílias e trazer uma ruptura no lar, fazendo os filhos da internet, filhos da rua, filhos do abandono. Porque tem gente que já disse para mim: eu já desisti do meu filho. Já teve gente que disse para mim: eu já desisti do meu pai. Desisti. O que acontece quando o pai desistiu do filho? O pai agora ele não é a figura de autoridade sobre o filho. O que acontece é que na vida do filho existe um vazio, um buraco existencial. Faltou ali um relacionamento alinhado, perfeito. Faltou para ele um modelo de autoridade, mas não um modelo de autoritarismo, não um modelo de alguém que impõe as regras e agride quando se falha nas regras. Não, um modelo de autoridade, alguém que sustenta, alguém que provê, alguém que dá carinho, alguém que dá afeto, alguém que mostra amor em todas as suas atitudes. Faltou para aquela criança, para aquele menino, para aquela menina. Sabe o que vai acontecer com esse menino, com essa menina? Ela vai duvidar até mesmo da existência de Deus como Pai. Por que às vezes você vem para a igreja e você não sente nada? Porque existe uma ruptura. Tem gente que não sente nada, tem gente que parece que continua vazio. E aí, esse continuar vazio desperta o sentimento de concupiscência, sabe? Essa pessoa que não teve esse afeto, não teve essa referência, esse modelo de autoridade, ela vai querer buscar em outras coisas. E às vezes ela se lança na promiscuidade. E nada para, nada freia. Hoje, irmãos, 70% da população mundial é viciada em pornografia na internet.
70% da população de todo mundo é viciada em pornografia na internet. Sabe o que é isso? Alguém que não foi preenchido. Uma ânsia de preencher esse déficit emocional. Sabe por que tem menina que fica com um, fica com outro, beija outro, garra outro, tá aqui com um, tá aqui com outro? É porque ela tem um déficit emocional. Teve um cidadão que foi fazer um estudo numa escola sobre sexualidade. E ele falando para aquela turma de adolescentes, juniores e adolescentes. Ele perguntou se alguns deles ainda eram virgens. E uma menina de 13 anos disse que não era. E 13 anos. E que ela já tinha se deitado com 21 homens. 21 homens. Aquele moço ficou apavorado. Mas continuou o que ele estava fazendo. Ao final chamou aquela moça e falou assim: eu fiquei preocupado com você, pelo que você me falou. Você se deitou com 21 homens? Ele disse: me deitei. Mas o que levou você a fazer isso? Ela falou assim: eu me deitava com os homens porque, pelo menos em algum momento da minha vida, eu tinha um homem olhando nos meus olhos e me desejando de alguma forma, me fazendo sentir importante de alguma forma. Carência. Sabe que você fica desenfreado atrás de uma coisa que nunca preenche você? Carência. Sabe por que você está desesperado atrás de pornografia, atrás de tantas coisas? Engraçado que quando a gente fala isso, pastor Robson, parece que eu estou falando um palavrão aqui que ninguém conhece. A gente fala sobre isso, parece que a gente está falando disso no lugar errado. Porque na igreja ninguém faz isso. Tem marido carente, tem esposa carente. Mas não é só carente do marido, não é só carente da mulher, carente de pai. Porque não resolveu, porque não consertou, porque veio a ruptura e continuou tudo rachado. Não foi preenchido pelo amor. Várias pessoas já vieram me procurar falando: pastor, meu pai não tem jeito. Ele me abandonou, ele me jogou fora. Depois que eu ministrei essa palavra, em um dos lugares lá no Ceará, uma moça me procurou e falou assim: eu não aguento meu pai. Ele se separou da minha mãe, ele é um homem violento. Ele é um homem agressivo. Meu pai não me dá carinho. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei o que é ter um pai. E foi difícil, a gente conversou, a gente foi falando. Teve retiro de vida vitoriosa. E aquela menina, no outro dia do retiro, logo após, um dia depois do retiro, ela entrou em contato comigo. Pastor Robson sabe. Ela falou assim: pastor, você não sabe o que aconteceu. O que aconteceu, minha filha? Meu pai foi me procurar na minha casa e ele me pediu perdão. E eu pedi perdão a ele, porque eu já tinha abandonado ele como pai. Eu já tinha negado ele como pai. Nós nos perdoamos. Sabe o que aconteceu naquele lugar? A brecha foi fechada. Sabe o que precisa acontecer na sua vida hoje? A brecha precisa ser fechada. Pelo poder do Espírito Santo. O Espírito que converte o coração de pais aos filhos e de filhos aos pais está aqui hoje. O mesmo Espírito que agiu na vida daquela menina, o mesmo Espírito que age na vida de tantos órfãos por aí, é o Espírito que está aqui agora.
E Ele quer agir na sua vida. Pastor, você não sabe o que meu pai fez para mim? Meu pai foi um monstro. O meu pai só lançou palavras de maldição. O meu pai só me lançou desgraça. O meu pai me agredia. O meu pai, sim, as pessoas podem ter feito muitas coisas com você. Seu pai pode ter feito muita coisa com você. Agora você decide o que você tem a viver. Se você vai viver preso no passado, ou se você hoje vai dar um passo em direção à sua cura. O que importa não é o que as pessoas fazem com você. O que importa é o que você decide fazer com aquilo que fazem com você. Você pode se tornar alguém mais fortalecido, ou você pode continuar sendo uma pessoa medrosa, melindrosa e carente. O que você vai escolher, querido? A sua decisão hoje vai mudar o seu destino a partir de agora. Pastor, mas o que eu faço? Esse modelo de autoridade eu não tive. Meu pai faleceu. Eu fui criado por várias pessoas. Passei na mão de muitas pessoas. Pastor, o meu pai, ele não teve nada de carinho. Nunca foi abraçada por ele. Decida hoje pelo perdão. Jesus podia decidir muitas coisas. Quando ele estava ajoelhado no Getsêmani, Jesus podia decidir tantas coisas. Mas Jesus levantou. E quando Jesus fala, seja feita, Pai, a tua vontade e não a minha, Jesus se levantou, demonstrando que ele tinha acabado de escolher o perdão. Por isso eu e você estamos aqui hoje. Por isso Jesus foi exaltado, elevado acima de todo nome. A escolha que Jesus fez mudou o destino de toda a humanidade. A escolha que você fizer vai mudar o seu destino e o destino da sua família. O salmista diz que pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus em seu lugar santo. Deus faz com que o solitário viva em família. Eu quero orar por você hoje, para que você seja abraçado pela família, para que você seja abraçado pela comunidade que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que você saia daqui hoje com a palavra Pai bem resolvida dentro de você, para que você saia daqui hoje ministrando sobre seu filho, sobre sua filha, declarando sobre ele que aquilo que foi lançado sobre você, você quebra agora. E você libera um destino abençoado sobre seu filho. Você libera um destino na presença de Deus sobre seu filho, sobre sua filha, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Em nome de Jesus.